E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira aí teremos Cianorte e Corinthians, primeira fase da Copa do Brasil de 2024. Vamos falar sobre esse jogo e galera, vamos começar com a escalação, a possível escalação do Corinthians para esse confronto. O Corinthians que tem alguns desfalques aí, né? Eu não sei se vocês estão reparando, mas eu tô meio sem voz, né? Porque eu gritei tanto no último jogo, no derby, né? Com o gol do Rodrigo Garro no final, que eu fiquei meio sem voz aqui. Mas eu espero que não fique tão aparente assim no vídeo, né? Mas vamos lá, vamos assim mesmo. Vamos começar com a possível escalação do Corinthians para esse jogo. E o possível time é Carlos Miguel no gol, Fagner, Torres, Gustavo Henrique e Caetano, Ranieri, Maicon, Wesley, Rodrigo Garro, Romero e Arthur Souza, né? Esse é um possível time. O outro possível time é esse aqui, ó, com o Romero na frente como um centroavante ou um falso 9 e o Pedro Henrique entrando de titular aqui, né? Também há uma possibilidade do Matheus França, né? O Mateuzinho jogar no lugar do Fagner, o que eu faria, né? Se eu fosse o técnico. E assim, galera, se eu fosse para escalar o time para esse jogo, sinceramente, eu deixaria o Arthur Souza na frente, eu daria uma chance para ele, né? Logo no primeiro jogo dele no profissional, já fez gol no Majestoso, né? Pô, o cara fez gol no Majestoso, merece uma oportunidade contra o Cianorte, né? Então eu colocaria assim o Arthur Souza na frente, com o Romero numa ponta e eu colocaria o Pedro Henrique na outra, né? Se eu fosse o Antônio Oliveira, seria o Romero e o Pedro Henrique nas pontas e o Arthur Souza na frente, né? Se eu fosse o técnico, né? E para esse jogo, provavelmente teremos o Carlos Miguel, né? O Cássio, ele saiu lesionado, acho que no quadril, né? Do jogo contra o Palmeiras. Então, provavelmente o Carlos Miguel aí terá uma sequência aí, né? Ele joga contra o Cianorte, provavelmente. E no domingo contra a Ponte. De qualquer jeito ele joga contra a Ponte porque o Cássio tá suspenso, né? Enfim, teremos Carlos Miguel aí. Finalmente teremos Carlos Miguel. Porque olha, tá difícil o Cássio nos últimos jogos, hein? Tá difícil o Cássio. Mas enfim, esse é o possível time. Agora, galera, vamos com o retrospecto aqui, ó, de Corinthians e Cianorte, né? Eu estou no site do meu timão, né? Tá aqui, ó, confrontos entre Corinthians e Cianorte. Tá aqui, histórico de confrontos entre Corinthians e o nosso adversário. 2 jogos apenas na história, uma vitória para cada, e eu já vou falar sobre esse confronto que foi lá em 2005 também pela Copa do Brasil, tá? Gols no confronto 9, 5 do Corinthians e 4 do Cianorte, né? Tá aqui a maior goleada do Corinthians, né? Um 5-1, dia 6 de abril de 2005. O primeiro jogo entre eles, a gente tomou de 3-0, né? Não foi muito legal. E tá aqui, né? Corinthians e Cianorte, os únicos confrontos na história. Copa do Brasil 2005, se não me engano foi segunda fase, eu acho. Perdemos de 3-0 na ida e fizemos 5-1 na volta. A ida foi no estádio Willie Davids, né, em Maringá, que é o mesmo palco do jogo dessa quinta, né? E na volta no Pacaembu, o Tevez, o Roger, Gustavo Neri, todos eles decidiram e o Corinthians conseguiu virar. Foi um jogo espetacular do Corinthians, 5-1 no Pacaembu, e conseguimos eliminar o Cianorte, né? Dessa vez não vai ter jogo de volta, né? A primeira fase e a segunda também jogo único, né? Da Copa do Brasil atualmente. Então é o seguinte, regulamento da primeira fase, para visitante, se o Corinthians só empatar, classifica. Corinthians nem precisa vencer para se classificar. Um empate, o Corinthians já garante vaga na próxima fase. O Cianorte só se classifica se vencer o Corinthians, né? E assim, vamos olhar a tabela da Copa do Brasil, galera, que é o seguinte. Olhando a tabela aqui da Copa do Brasil, tá aqui o jogo do Corinthians, né? Willie Davids, jogo no dia 22 de fevereiro, 8 horas da noite, né? Se o Corinthians avança para a segunda fase, pega o vencedor de Olaria e São Bernardo, né? Olaria e São Bernardo. O jogo é no dia 28 de fevereiro, quarta-feira que vem, né? O jogo é lá no Rio de Janeiro. Provavelmente o São Bernardo deve eliminar o Olaria. Então, se o Corinthians confirmar a passagem aí, teremos o São Bernardo e Corinthians na próxima fase. E pela tabela aqui, São Bernardo e Corinthians se enfrentariam em São Bernardo, não na Arena, né? E já tivemos o São Bernardo e Corinthians esse ano, né? E tomamos de 1-0, com um jogador a mais, né?
Tá certo que era com o Mano Menezes, mas enfim, né, gente? Olha, então São Bernardo e Corinthians na segunda fase. E olha, na segunda fase, se empatar, é pênaltis, né? Na primeira fase não tem pênaltis. Primeira fase, se empata, o time visitante avança. Mas na segunda fase, se empatar, é pênaltis, né? Então o Corinthians, se quiser avançar do São Bernardo no tempo normal, vai ter que vencer, né? Isso, claro, passando do Cianorte, né? E assim, galera, a gente acha que é um confronto assim tranquilo, fácil, mas conhecemos nosso time, né? Vamos lembrar aí do Remo ano passado, tomamos de 2-0, né? Porque se fosse jogo único, era eliminação pro Remo, né? Então, vamos tomar cuidado. Perdemos pro Ituano, 1-0, né? Então, gente, vamos tomar cuidado. Podemos pensar, é o Cianorte, é tranquilo, né? Vamos pensar que é tranquilo, né? Do jeito que o Corinthians vem jogando ultimamente. Porque vamos lembrar, né, gente? O confronto com o Palmeiras, empatamos no final, legal, tudo mais, mas o Corinthians não joga bem esse jogo, né? O Corinthians foi muito mal no derby, em questão de atuação. Conseguiu um empate, mas por força da camisa. O Palmeiras também diminuiu o ritmo ali. O Corinthians conseguiu seus gols ali. Mas o Corinthians não jogou bem contra o Palmeiras. Isso aí é claro, né? Então tem que ficar de olho nesse jogo contra o Cianorte, né? E pra mim, galera, assim, um empate pra mim, cara, pô, eliminar o Cianorte de uma Copa do Brasil por um empate, cara, sendo o Corinthians, mano. É claro, avançando é o que importa, mas, pô, podemos dizer que é obrigatório do Corinthians eliminar o Cianorte, né? É obrigatório eliminar vencendo o Cianorte, né? Os caras estão em quê? Em quinto no Paranaense, eu acho? Deixa eu ver o Cianorte no Paranaense. Eu acho que eles estão em quinto, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui no Globo Esporte, no GE, já dá aqui a tabela do Paranaense. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Cianorte está em quinto no Campeonato Paranaense. Aqui, vamos ver. Campeonato Paranaense. Vamos ver. Aqui, ó. O Cianorte está em quinto lugar, 14 pontos. No Campeonato Paranaense, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Estão os 2 jogos aqui, ó, sem vencer. No último jogo do Cianorte, deixa eu ver aqui. Os caras empataram fora de casa com o Maringá, 2-2. Justamente no mesmo estádio que é o jogo contra o Corinthians. E na rodada anterior, né, a essa, o Cianorte perdeu fora de casa para o FC Cascavel por 1-0, né? Então, assim, é um adversário fraco. Por isso que eu falo, é obrigatório do Corinthians vencer no tempo normal e eliminar os caras no tempo normal. Bom, vai ser tempo normal de todo jeito, né? Mas é obrigatório do Corinthians eliminar os caras vencendo, cara. É obrigatório, vencendo. Mesmo que seja de 1-0, mas tem que vencer. O empate classifica? Classifica, mas... É assim, galera. Corinthians, o time grande que é, mano, tem que eliminar os caras vencendo o jogo. E ainda vai estar lotado o estádio. Pô, o torcedor que mora em Maringá, ali na região... não é toda hora que tem um jogo do Corinthians lá, né? Eu acho que a última vez que o Corinthians jogou no Paraná, assim, no interior, foi contra a Portuguesa, Carioca, né? Que o jogo foi em Londrina, né? Então não é sempre que o Corinthians joga por lá e tem muitos corintianos na região ali, Maringá e tal. Tem muito torcedor lá e o torcedor vai pro estádio querendo uma vitória, né? Querendo ver o Corinthians ganhar o jogo, né? Então, pô, eu acho que é obrigatório do Corinthians ganhar do Cianorte e classificar vencendo, né? Eu acho que classificar empatando fica um gostinho de merda, vamos dizer assim, né, gente? É a minha opinião. Classificando é o que importa? Sim, mas pra mim, cara, tem que vencer o jogo no tempo normal. Corinthians que tem desfalques certos pra esse jogo, Roberto, Pedro Raul, Palácios, né? O Coronado eu acho que ainda não vai pro banco de reservas, né? Ele deixou claro quando chegou que não tá 100% ainda. Então o Coronado não fica no banco. Mas vamos ver, né? Vamos ver, espero que o Corinthians pelo menos... jogue decentemente esse jogo, vença no tempo normal, se classifique vencendo, é o que eu quero dizer. Se classifique vencendo o Cianorte, não empatando. E é o que eu espero, né, gente? Se classifique vencendo, nem que seja de 1-0, 2-0 e tudo mais. E aí na segunda fase, ou é Olaria ou São Bernardo, provavelmente é o São Bernardo, né? Então é isso, o meu palpite pra esse jogo, galera, sinceramente... eu vou postar em 2-0, vai. 2-0, eu vou postar em gols do Romero... E deixa eu ver, Ranieri, vai. Ranieri faz seu primeiro gol pelo Corinthians nesse jogo, né? Ranieri e Romero, 2-0 é o meu palpite. E como eu falei, pra mim é obrigação do Corinthians vencer o Cianorte e se classificar vencendo. Não se classificar empatando, mas vencendo, tá? Um empate classifica? Classifica, mas pra mim é obrigação classificar com vitória.
É o que eu penso, né? Então é isso. Coloquem aí nos comentários o palpite de vocês pra esse jogo. O que vocês acham que vai dar. O meu é 2-0, gols de Ranieri e o Romero, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!